Então, gente, vamos lá. Estamos aqui no pé de Química da primeira série. Tranquilo? Questão número 1. O mercúrio e o chumbo são uma ameaça constante para o homem. A inalação de vapores de mercúrio, que atinge os garimpeiros que empregam o mercúrio para extrair o ouro, provoca vertigens, tremores e danos aos pulmões e ao sistema nervoso. No caso do chumbo, que sob forma metálica não é venenoso, seus compostos, usados durante muito tempo como pigmento de tintas, podem ocasionar infertilidade e envenenamento, plumbismo, causa provável da morte de alguns pintores renascentistas. Pela posição desses dois elementos na tabela periódica, podemos afirmar que... Então, gente, a resposta dessa questão é a letra A. O chumbo é mais eletronegativo que o mercúrio. Como que você vai saber isso? Lembra o seguinte, que a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Então, quanto mais para a direita na tabela periódica e mais para cima ele está, mais eletronegativo é o elemento. Se tu procurar o chumbo e o mercúrio na tabela periódica, o chumbo está mais na direita. Então, ele é mais eletronegativo que o mercúrio. Tranquilo? Questão número 2. Considera-se que 14 elementos químicos metálicos são essenciais para o correto funcionamento do organismo. Portanto, indispensáveis para manter a saúde. Os referidos elementos estão listados na tabela a seguir. Então, tem aí sódio, magnésio, potássio, cálcio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, zinco, molibdênio e estânio. Com base na distribuição eletrônica dos átomos desses metais no estado fundamental, assinale a alternativa correta. Então, gente, questão certa aí é a letra B. Magnésio e cálcio pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Se você for olhar na tabela periódica, tá família 2A, metais alcalinos terrosos, magnésio e embaixo está o cálcio. Tranquilo? Questão número 3. O comportamento químico e físico dos elementos tem relação direta com suas propriedades periódicas. Observe, no gráfico 1, parte das energias de ionização de um elemento representativo do terceiro período da tabela periódica. Observe no gráfico 2 as afinidades eletrônicas de 48 elementos da tabela de classificação periódica. Considere que o elemento de menor número atômico representado pertence ao segundo período da tabela. Então vamos lá. O elemento que corresponde ao gráfico 1 e o grupo da tabela de classificação periódica, o qual pertence ao elemento do gráfico 2. Então vamos lá, gente. Primeiro no gráfico 1, ele quer descobrir qual é o elemento, correto? Olha o seguinte, eu tenho no gráfico 1 14 energias de ionização. 14. Você vai saber a família do elemento quando você tem um salto muito grande entre as transições. Por exemplo, olha a primeira energia. Eu tenho uma energia pequenininha. Olha a minha segunda. Aumentou um pouquinho. Olha a minha terceira. Aumentou um pouco. Olha a quarta, a quinta e a sexta. A diferença entre elas é muito pouca. Vamos ver agora entre a sexta e a sétima energia de ionização. Repare que entre a sexta e a sétima a diferença é muito alta. Significa que entre a sexta energia e a sétima houve aí mudança de camada. O elemento perdeu todos os elétrons de uma camada e passou a perder de outra camada. Então, gente, eu posso afirmar que esse elemento aí ele tem apenas 6 elétrons na última camada. Porque a partir da sétima energia, a tua energia foi tão alta, que é praticamente impossível. Então, esse elemento aí tem 6 elétrons na última camada. Tranquilo? E como ele me fala que é do terceiro período, qual elemento
Qual família tem 6 elementos ou 6 elétrons na última camada? É a família 6A, ou grupo 16, que é os calcogênios. Se ele é do terceiro período, como o texto já me disse aqui, esse elemento é um enxofre. Então eu sei que o elemento do gráfico 1 é um enxofre. Agora, no gráfico 2, ele me deu aí a afinidade eletrônica. Bem, qual é a família que tem a maior afinidade por elétrons? Lembrando o seguinte, os gases nobres, eles não entram em afinidade eletrônica, eletronegatividade, pois eles não se ligam com outros átomos facilmente. Então, a família que tem a maior eletronegatividade é a família 7A ou o grupo 17. Tranquilo? Então, número 3, letra A. Tranquilo? Questão número 4. O amianto, conhecido também como asbesto, é um metal constituído por fibras incombustíveis, empregado como matéria-prima na fabricação de materiais isolantes usado na construção civil, como fibrocimento. O uso dessas fibras vem tendo queda desde a década de 60, quando os estudos confirmaram os efeitos cancerígenos desse material, principalmente sobre o aparelho respiratório. Entre seus componentes, além do SiO2, estão os óxidos de magnésio, MgO, e o óxido de alumínio, Al2O3. Em relação ao composto MgO, analise as afirmativas. Afirmativa número 1. A ligação entre o magnésio e o oxigênio se dá por transferência de elétrons, sendo classificada como iônica. Bem, magnésio é um metal, o oxigênio é um ametal. Sim, se eu tenho metal com um ametal, é ligação iônica. Então a afirmativa 1 está certa. Questão número 2. Os átomos não alcançaram a configuração do gás nobre após a ligação. Bem, se existe ligação química, é porque eles atingiram a configuração do gás nobre. Então a afirmativa número 2 está errada. Afirmativa número 3. Após a ligação entre os átomos de magnésio e oxigênio, há a formação de um cátion Mg2+, e um ânion 2-. Bem, o magnésio, metal, família 2A. Então ele vai perder 2 elétrons. Então ele vai ficar com a carga 2+. Enquanto o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para chegar a 8, ele vai ganhar 2 elétrons. Então ele vai ficar na forma 2-. Então a afirmativa 3 está certa. Então a resposta é a letra E, 1 e 3. Tranquilo? Questão número 5. Temos aí um poema que está assim: fragmento infinitésimo, quase apenas mental, quanto granulado no mel, quanto ondulado do sal, mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Com base na tabela periódica fornecida no final da prova, escreva a fórmula do sal formado pelo halogênio mais eletronegativo e o metal alcalino terroso citado por Gilberto Gil na letra de Quanta, indicando o tipo de ligação química do sal formado. Então, gente, vamos lá. Qual o halogênio mais eletronegativo? Vimos aqui na questão que a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Se eu quero saber do halogênio, halogênio é grupo 17 ou família 7A. O halogênio mais eletronegativo é o que está mais acima, que é o flúor. Flúor é o halogênio mais eletronegativo, por estar mais acima. E o metal alcalino terroso citado no texto. Bem, dos metais que ele me fala no texto, nós temos urânio e rádio. Mas ele quer o metal alcalino terroso. Entre urânio e rádio, o rádio é um metal alcalino terroso por estar na família 2A. Então temos uma ligação química formada por flúor e rádio. Lembrando que o flúor
tem 7 elétrons na última camada, enquanto o rádio, por ser da família 2, tem 2 elétrons só. Não pode esquecer da teoria do octeto. O flúor, como tem 7, fica estável com 8, então o flúor só recebe 1 elétron, e o rádio tem 2 elétrons e tem que perder esses 2 elétrons para ficar estável. Então, se o rádio doa 1 elétron só para o flúor fica estável com 8. Só que o rádio ainda não perdeu os 2. Então, nesse caso, são necessários 2 átomos de flúor para cada um pegar 1 elétron do rádio para estabilizar a ligação. Tranquilo? Qual é a fórmula do composto? A fórmula sempre é primeiro o metal, depois o ametal. Então é RaF2, porque eu tenho um rádio e 2 átomos de flúor. E como eu tenho um metal e um ametal, é uma ligação iônica. Tranquilo? Questão número 6. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esse enunciado é conhecido como Lei da Conservação das Massas, ou Lei de Lavoisier. Na época que foi formulado, sua validade foi contestada, já que na queima de diferentes substâncias era possível observar aumento ou diminuição de massa. Para exemplificar esse fenômeno, considere 2 balanças idênticas, 1 e 2. Nos pratos dessas balanças foram colocados massas idênticas de carvão e de esponja de aço, assim distribuídas. Então eu tenho no prato A e no prato C carvão, no prato B e no prato D esponja de aço. Tranquilo? A seguir, nas mesmas condições reacionais, foram queimados os materiais contidos em B e C. Vamos lá, gente. Que material eu tenho em B? Em B, eu tenho aqui esponja de aço. Quando você queima uma esponja de aço, a tendência é que aquela esponja ela ganhe massa, porque ela vai começar a enferrujar. A ferrugem significa que é um aumento de massa ocasionado pelo oxigênio. Se a esponja de aço ela é queimada e ganha massa, significa que essa balança ela vai se deslocar nesse sentido. O prato B vai ficar mais pesado e vai afundar, enquanto o prato A mais leve vai levantar. Agora, no prato C, que também foi queimado, o carvão, quando queima, ele libera CO2. Se ele libera CO2, ele está perdendo massa. Então, aqui no carvão, como ele está perdendo massa, ele vai ficar mais leve, enquanto o prato D fica mais pesado. Foi até aí? Então, olha a pergunta dele. Para restabelecer o equilíbrio, serão necessários o procedimento de adição. Então, ou seja, eu tenho que adicionar em um prato e retirar de outro para restabelecer o equilíbrio. Então, na balança 1, em qual prato eu tenho que adicionar para restabelecer o equilíbrio? Bem, se eu tenho que o prato B foi queimado, está mais pesado que o A, então temos que adicionar no prato A. Porque o prato A está mais leve, eu vou adicionar mais carvão para restabelecer o equilíbrio. Enquanto na balança 2, ele quer retirar. Se eu vou retirar aquele que está mais pesado. Então eu vou retirar a esponja de aço que está no prato D para restabelecer o equilíbrio. Então a resposta dessa questão é letra A e D. Tranquilo? Questão número 7. Em um laboratório foram realizadas reação entre ferro e bromo, produzindo brometo de ferro. Os dados obtidos estão resumidos na tabela a seguir. Então eu tenho aqui, primeiro experimento dele. Massa inicial de ferro e massa inicial de bromo e a massa inicial de brometo. Massa final de ferro, de bromo e de brometo. E tem um segundo experimento. Massa inicial de ferro, bromo, brometo. Massa final de
ferro, bromo e brometo. Ele quer saber o valor de X, esse elemento aqui. Repare que X, onde ele está? X é a massa final de bromo. Como que a gente calcula essa massa final? Vamos olhar primeiro o experimento 1. Olha aqui o experimento 1. Ele tinha inicialmente 40 gramas de ferro, só que dessas 40 gramas sobrou 12. Significa que dessas 40, apenas 28 reagiu, tendo aqui um excesso de 12 gramas. Olha o bromo, ele tinha 120 e sobrou 0. Significa que de todas as 120 gramas, tudo foi utilizado. E qual foi a massa de brometo? Reparem que a massa de brometo ela é estabelecida pela lei de Lavoisier, a lei da conservação de massa. Se eu pego os 28 que reagiu de ferro com 120 de bromo, eu vou ter no final 148. Tranquilo? Agora, vamos olhar um segundo experimento. Massa inicial de ferro, 7. Massa final, 0. Significa que as 7 gramas de ferro foram utilizadas na reação. Eu não tenho nada de excesso de ferro. Vamos olhar agora o bromo. O bromo eu tinha inicialmente 40 gramas e final eu tenho X. Eu não sei quanto que sobrou de bromo, mas eu tenho de brometo. Reparem que de brometo, final, eu tenho 37 gramas. Então vamos lá. Se eu tenho certeza que foi utilizado 7 gramas de ferro, 7 para 37, teve quanto? 30, não é? Então eu posso afirmar que foi utilizado 30 gramas de bromo. Se eu tinha 40 e só utilizei 30, significa que a massa final aqui é 10 gramas. Então 10 gramas é a massa de bromo que não reagiu, que dá a letra B. Tranquilo aí? Questão número 8. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberada para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada da seguinte forma. Então eu tenho dióxido de carbono, hidróxido de sódio, formando carbonato e água. Pergunta dele: sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono reage com o hidróxido de sódio, formando 106 gramas de carbonato e 18 de água, ele quer saber justamente qual é essa massa aqui de hidróxido de sódio que reagiu com o gás carbônico. Então, respeitando sempre a lei de Lavoisier, conservação de massa. Então, eu sei que a massa inicial que eu tenho nos reagentes tem que ser igual à massa final. Então, vamos lá. Massa inicial, que são os meus reagentes. 44 de dióxido de carbono mais X de hidróxido de sódio. Essas duas massas, a soma delas, tem que ser igual à massa do carbonato mais a massa da água. Então, se eu resolver essa equação aqui de primeiro grau, temos que a massa de hidróxido de sódio é igual a 80 gramas. Então, número 8, letra C. Tranquilo? Questão número 9. Foram analisadas 3 amostras, 1, 2 e 3, de óxido de enxofre, procedentes de fontes distintas, obtendo-se o seguinte resultado. Então, eu tenho amostra 1, amostra 2, amostra 3. Repare o seguinte, eu tenho massa de enxofre e massa de oxigênio e massa da amostra dos 3. Então, tabela com os dados em exercício sobre a lei de Proust. Esses resultados mostram que a resposta dessa questão é a letra B. Apenas as amostras 1 e 2 são do mesmo óxido. Por que mesmo óxido? Reparem que a proporção de massa de enxofre e oxigênio são a mesma. Reparem que se eu tenho a mesma proporção de massa nesses dois materiais, eu estou falando do mesmo material. Reparem que o número 3, a amostra 3, a minha proporção de massa
entre enxofre e oxigênio, ela é diferente. Enquanto na amostra 1 e na amostra 2, eu continuo tendo a mesma proporção. Então, a amostra 1 e 2 são do mesmo material. Então, é a letra B. Tranquilo? Questão número 10. É possível diminuir a acidez do suco de limão, adicionando-se ele a uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação que ocorre e que justifica essa diminuição de acidez é apresentada a seguir. Então, eu tenho ácido cítrico mais bicarbonato, formando citrato de sódio, água mais dióxido de carbono. Olha a pergunta dele. Para uma total neutralização, são necessários 252 gramas de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Então, eu montei aqui minha relação. Ó. Então, para eu neutralizar minha reação, eu preciso ter 252 gramas de bicarbonato reagindo com 192 de ácido cítrico. Pergunta dele: qual é a massa de bicarbonato necessária para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico? Então, gente, é uma proporção. Se eu sei que isso reage com isso, se eu tenho isso, eu consigo achar isso. Resolvendo aqui essa regra de 3, temos que a massa é igual a 1,26 gramas, que é a letra E. Tranquilo?